Vamos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva desse Santo Espírito de Deus que nós já aguardamos daqui um pouquinho, a grande festa de Pentecostes, e que esse Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos dê o dom da sabedoria, do discernimento, para compreender essa palavra e fazer durante todo o dia o esforço de colocá-la em prática. Amém? Amém. Nós estamos aí vendo textos do Atos dos Apóstolos. Olha que interessante. Antioquia, que lindo o texto de hoje. A última frase, em Antioquia, foi a primeira vez que aquele grupinho de seguidores de um tal de Jesus Cristo foram chamados de cristãos. Olha que bonito isso, né? Diferente do grupinho dos judeus, diferente do grupinho dos pagãos, enfim, esse grupo era diferente. Chamava atenção pela alegria, pela partilha, pela comunhão, pelo entusiasmo, por essa fé incondicional a esse Jesus Cristo que eles anunciavam, foram chamados, aquele grupinho dos cristãos. Olha que honra para eles. E é interessante a gente perceber, porque, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Lá pelos anos 70, 80 da era cristã, os romanos expulsaram os judeus de Jerusalém, da Terra Santa. Expulsaram, mandaram sair todo mundo, e foi uma grande dispersão. Uma grande dispersão. Então, todos foram para cidades vizinhas, para países vizinhos, enfim, e chegaram lá na Antioquia. Todos, né? Não, voltaram mais tarde começaram a voltar aos poucos lá, porque os romanos tinham expulsado os judeus de Jerusalém, de toda aquela região ali. Então, claro, isso obrigou com que a boa nova, olha que interessante, a boa nova de Jesus Cristo também se espalhasse pelos 4 cantos desse planeta. Por isso que é interessante a gente perceber por que nós nos chamamos Igreja Católica Apostólica Romana. Nasceu em Roma? Não. Nasceu lá em Jerusalém, com Jesus Cristo. Só que com aquela dispersão toda, todos foram expulsos de Israel, daquela época lá, os confins da terra, o centro do Império Romano era Roma. Então o Evangelho chegou lá. Chegou lá e lá foi a morte, o testemunho do primeiro Papa, né, o Pedro, foi o testemunho do Paulo, o grande missionário, foi em Roma. Né? Pedro aí foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, foi em Roma. Então ali que nasceu, fora de Jerusalém, a semente do Evangelho. Como em Antioquia também, que a gente viu na primeira leitura, que a semente dessa boa nova de Jesus também se espalhou pelos 4 cantos desse planeta. E é interessante que a gente vê um personagem aí, Barnabé. Barnabé, a primeira leitura fala assim, que um homem bom e cheio do Espírito Santo. Barnabé, foi ele que acolheu Paulo, apresentou Paulo à comunidade de Jerusalém, foi lá atrás de Paulo em Tarso, para que ele viesse também a Antioquia, para proclamar, para anunciar, para difundir ainda mais a boa nova do Evangelho. Então esse é o contexto dessa primeira leitura. Já vamos tirar uma lição disso aí tudo. O Evangelho, olha que interessante a leitura do Evangelho assim. Jesus, ele foi numa das festas lá de Jerusalém, a festa da dedicação do templo, desde a época do Antigo Testamento, dos Macabeus, quando o templo de Jerusalém foi profanado pelos gregos, enfim, os judeus todos os anos, eles celebram essa dedicação, essa purificação, essa limpeza do templo, digamos assim, limpeza espiritual, é claro, e Jesus estava lá. Em um certo momento perguntaram para Jesus, escuta, cidadão, fala abertamente, por favor, é você de verdade o Messias que nós estamos esperando? Né? Ou a gente está brincando de fé? É você, fala abertamente, você é o Messias? Né? Claro, o segredo messiânico que Jesus não falava abertamente. Assim. E aí, mas Jesus dá uma dica. Vocês querem saber se eu sou o Messias? Olhem as obras. Olhem as obras. Se você não acredita em mim, olhem as obras que eu faço. Olhem as obras que o Pai mandou fazer. Que o Pai me mandou e autorizou fazer, e as obras que eu estou fazendo. Essas obras dão um testemunho de mim. E Jesus conclui o Evangelho, eu e o Pai somos um. Né? E ninguém vem a mim se não for atraído pelo Pai. Olha que interessante, atraídos pelo Pai. Nós vamos a Jesus porque somos atraídos por Deus. Quando Deus fisga o nosso coração, Ele nos leva a Jesus. É por isso que a gente tem que pedir, para que o nosso coração seja cada vez mais aberto, para sermos fisgados por Deus,
pescados por Deus, atraídos por Deus até Jesus. E enquanto eu me preparava para essa leitura, eu ficava pensando, puxa vida, atraídos por Deus. Olha que interessante. Eu sou atraído pelas coisas do Pai? Eu sou atraído pelas coisas de Deus? Como é que as coisas de Deus me atraem? Por que eu sinto gosto pelas coisas de Deus? E por que muitas pessoas não sentem gosto, não são atraídos pelas coisas do Pai? Será que todos os dias, durante o meu dia, é claro que eu tenho que trabalhar, lutar pela minha sobrevivência, o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, enfim, mas durante o dia, as coisas de Deus continuam me atraindo? Como é que eu percebo que todos os dias Deus continua me atraindo para as suas coisas? Diz o Evangelho, buscai as coisas do alto, e o resto vos será acrescentado. Talvez a grande pergunta para cada um de nós, as coisas de Deus, elas continuam nos apaixonando? Elas continuam nos motivando? Eu continuo buscando a cada dia as coisas do alto, as coisas da fé, as coisas espirituais? Ou eu vou deixando as coisas do mundo tomarem conta do meu dia, das minhas preocupações, das minhas prioridades, das ocupações que eu tenho? Qual o tempo que eu dedico para ser atraído pelas coisas de Deus? Às vezes, a gente dedica tanto tempo para outras coisas, a gente dedica tanto tempo para as coisas desse mundo, e nos prendemos, e nos escravizamos, e nos amarramos, e nos arrastamos, e as coisas de Deus, aquelas que nos enobrecem, aquelas que nos dão a grandeza espiritual, elas vão deixando cada vez mais de lado. Você na sua casa, você aqui, coloque a mãozinha no teu coração. Vamos rezar com essa palavra de Deus. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, aqui e agora, de refletirmos a tua palavra. Aprendemos na primeira leitura que aquele grupinho lá em Antioquia, uma terra distante, aquele grupinho chamou tanto a atenção da comunidade, da cidade, pelo estilo de vida, pelo amor, pelo entusiasmo, pela alegria, que eles foram chamados e identificados como cristãos. E a gente se pergunta para cada um de nós hoje, nós somos cristãos? Nós verdadeiramente somos cristãos? Amamos Jesus, seguimos Jesus? Mas talvez nos falta essa característica da primeira comunidade. Por isso que é importante buscar a fonte. Eles foram identificados como o grupo dos cristãos, diferente do grupo dos pagãos, diferente do grupo dos judeus, diferente. Eles eram diferentes, porque se amavam, se perdoavam, se queriam bem, um ajudava o outro. Talvez isso nos questione. Será que nós, como cristãos hoje, século 21, 2017, temos essas mesmas atitudes? Atraímos as pessoas olham em nós, as pessoas veem em nós o sinal do cristão, a atitude, o comportamento, a alegria, o entusiasmo? Ou muitas vezes nós, como cristãos, somos os primeiros a fazer fofoca, intriga, inveja, ciúme, maledicência? Às vezes somos nós que promovemos. Cristãos! Aí o convite para cada um de nós hoje, puxa vida, é verdade. Eu sou cristão, creio em Jesus, mas Jesus, eu ainda estou demorando de deixar Jesus entrar na minha vida. Jesus, nós conhecemos o Evangelho, mas será que o Evangelho nos conhece? Temos essa característica, essa atitude de cristãos no meu comportamento no dia a dia? A segunda leitura, o Evangelho, Jesus fala assim que somos atraídos até Ele pelo amor do Pai, é o Pai que nos leva a Jesus. Buscai as coisas do alto. A gente se pergunta, meu Deus, Jesus, quantas vezes no meu dia a dia eu me ocupo com tantas outras coisas e deixo o mínimo de tempo para as tuas coisas, Senhor? Eu gasto pouquíssimo tempo para fazer a minha oração pessoal. Às vezes eu substituo qualquer programação por uma programação religiosa. Às vezes eu justifico não ir na igreja, na minha paróquia, no meu grupo de oração,
eu me justifico e sempre tenho motivo, não fui por causa disso, não fui por causa disso, sempre encontramos motivos para justificar a nossa ausência, a nossa falta de compromisso. Como é que as coisas do Pai continuam nos atraindo? Temos que desejar isso, temos que desejar isso. Então que esse dia seja um dia de voltarmos para as coisas do Pai, para voltarmos para as coisas de Deus, e para que Jesus, para que as pessoas ao nosso redor possam olhar cada um de nós, eu e você, eu e cada um de nós que estamos aqui, possam olhar a cada um de nós e dizer: esse é cristão, essa é cristã, não só de palavra, mas de atitude, de comportamento. Amém, Jesus? Dê esse compromisso a cada um de nós. E obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.